Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui, no nosso último encontro, falando um pouquinho, de higiene, segurança do trabalho. Foi longos dias, de aprendizado, tanto na forma presencial quanto na forma agora EAD, muito enriquecedor. Fico feliz em ter participado desse processo junto com vocês, mesmo esses obstáculos que a gente encontra, e que encontramos durante essa pandemia, estamos conseguindo evoluir na disciplina, nesse entendimento, nesse feedback do que é segurança, do que é prevenção. E, sem mais delongas, vamos lá, a tentar esclarecer e finalizar essa questão da prevenção, na evitação desse acidente do meu trabalho. Por que essa segurança que eu vou ter, que eu tenho que promover além da colaboração, do meu espaço de trabalho, vai me subsidiar a ter grandes frutos, que querendo ou não, nossa premissa é de estar desenvolvendo um bom trabalho. Então, para ter um bom trabalho, eu preciso ter uma boa base de estudo, uma base técnica, aquela que a gente sempre debateu nos nossos últimos encontros, que a prevenção é que vai me dar esse subsídio de desenvolver um ótimo trabalho. Que, recapitulando, sempre é uma junção das nossas aulas, as temáticas sempre vão evoluindo. A gente falou muito de proteção, EPIs, NR, história, dessa segurança do trabalho, para chegarmos nesse confronto, o que é risco versus acidente. Que nunca pensamos que um acidente vai acontecer com a gente. Já prestaram atenção? A gente não prevê esse acidente. Isso em N formas. Como assim? Exemplo, as meninas podem estar se acidentando, não no laboratório, só no trajeto dela de ir para casa, se o salto dela, estiver, por exemplo, descolando. Ela pode cair da própria altura, tropeçar, e sofrer um acidente. Nós, homens, podemos sofrer um acidente, por exemplo, indo para o trabalho, também nessa mesma logística, o cadastro desamarrado. Pisei, tropecei, sofri um acidente, podendo ter várias consequências, como traumatismo craniano, de bater a cabeça, ou de ser atropelado, e isso só no trajeto de eu ir para o meu espaço de trabalho. Olha o risco, eu não observei que aquele meu cadastro, por distrações, por mexer no celular e andando, e sofrer um acidente. Ou das mulheres não ter olhado o sapato adequado para estar andando. E são fatores que também percebam que são dois fatores e de casa ao trabalho. E esses mesmos fatores, esses mesmos riscos que eu apresentei aqui para vocês, exemplifiquei, pode estar acontecendo dentro, do nosso laboratório. Que por muitas das vezes a gente não pensa que não existe nenhum risco. A gente sempre pensa que o laboratório é o lugar mais seguro do mundo. E não é, ele existe uns riscos, como a gente está sempre trabalhando, que são nos detalhes que vão pegar a gente. Que querendo ou não, a gente começa pelo físico, que é um agente, bem presente no nosso ambiente de trabalho, porque sempre falar do físico, porque a gente só pensa que isso vai contaminar, passar um pouquinho de segurança, que a gente não vai ter, só com agentes biológicos ou químicos. Mas não, também temos o físico. Desde o começo, lá quando eu apresentei para vocês a tabela de riscos ocupacionais, existe o risco de trabalho, o físico de trabalho, que querendo ou não, no meu ambiente está presente, que é a radiação, a eletricidade, essas temperaturas extremas, pode ter um ruído, equipamento e o dispositivo, querendo ou não teve manutenção, você não observou, está, por exemplo, a centrífuga está danificada e naquele momento que você vai dar início, você pegar um choque ou, por exemplo, sair todo aquele cartucho da centrífuga que quando você coloca as paletas, de sangue,
já nos locais, pode estar acontecendo, ou a equipe da limpeza, por exemplo, deixou o chão escorregadio demais, né? Fez a higienização com sabão, mas não veio depois, né, fazendo total da limpeza, total retirada esse sabão líquido, querendo ou não, um pouco escorregadio. E as deficiências do seu posto de trabalho, uma cerâmica que começou a descolar, uma cerâmica que você viu que estava rachada, né, e vai até ocasionando a retirada de lascas, né, dessa cerâmica, podendo lhe causar um acidente de forma física. Então ele é real, que querendo ou não pode causar um acidente grave, né, uma lesão irreversível, que por exemplo nesse chão ou nesse piso, né, não estiver danificado, por exemplo, você pode cair, tropeçar quando for se segurar na sua bancada, tá lá os produtos químicos altamente corrosivos, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, e você se queimar. Então, por isso devemos verificar, gente. Bora verificar, sempre verificar como está a condição do seu equipamento, das suas ferramentas, né, que você vai estar utilizando no seu ambiente de trabalho. Depois disso, a gente tem os riscos biológicos, como eu falei para vocês. Vocês vão estar trabalhando no laboratório com vários tipos de amostras. Lembra da organização? Se eu não tiver um espaço para cada um, EPIs adequados para cada setor, eu posso estar me contaminando com esses agentes biológicos. Querendo ou não, é o que a gente mais vai utilizar, assim, né, essa manipulação de micro-organismos. Que querendo ou não, só para relembrar, né, são essa entidade celular ou não celular, né, dotada de capacidade de alta reprodução ou transferência de material genético, né, que são as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas. Então você vai encontrar, né, esses fatores biológicos em qualquer ambiente de laboratório. Então não posso deixar de jeito nenhum de estar protegido, né, nessa manipulação. E querendo ou não, tem essas culturas, né, de células que são parasitárias para humanos, né, e querendo ou não, vai lhe causar, como eu falei para você, você não se preveniu, não viu o risco que ia acontecer e se acidentou e podendo ter aqui, infecções, alergias ou se intoxicar. Que aí essa tabelinha vem se exemplificar, por exemplo, essas probabilidades do risco, né, e como ela pode se propagar. Querendo ou não, a probabilidade de causar uma doença no humano é baixa, né, se tiver um risco. Não temos risco de propagação e o meio para profilaxia é desnecessário. Então, uma probabilidade dessa é eu estar utilizando máscara. Daí eu teria zero propagação. Né? Mas eu tenho, por exemplo, se eu causar uma doença no ser humano, esse micro-organismo causar, né, ele pode ter uma probabilidade baixa, só que existem algumas regras. Antes, nas outras matérias que vocês passaram, né, sobre cada tipo desse, né, de bactérias, fungos e parasitas, a evolução é muito rápida. Porque, querendo ou não, hoje a gente está com uma doença do nível 4, do grupo 4, né, que causa doença grave no ser humano, e ela tem um alto nível de propagação, que no caso então o coronavírus, né, que ainda não existe meios, né, um caminho bem definido, não tem ainda, não é existente ainda, porque é uma doença, uma patologia nova que adentrou no mercado, né, mundial, como eu falo esse mercado do laboratório que eu estou falando, né, que está ocasionando várias mortes e a gente não tem ainda um total controle sobre ela, né, porque as outras patologias que a gente já trata, por exemplo, os helmintos, né, a febre amarela, malária, né, que a gente consegue identificar em laboratório, já tem uma profilaxia definida, né, de controle, de combate, de interrupção, de propagação desse risco biológico, né, que pode ser transmitido de pessoa para pessoas. E o químico, né, você sempre tem que observar a segurança, né, essa mix de risco e segurança, né, quando você for manipular esses produtos, que querendo ou não são bastante perigosos,
né? Querendo ou não, cada produto existe uma regra, cada produto existe uma nomenclatura de uso, de manuseio, de quantidade, que é muito importante, quantidade. Olha, tá lá no rótulo, 2 ml, é 2 ml daquele solvente, não é 3, porque já foi o que testado em laboratório. Aquele produto chegar a você, ele foi testado. Testado como? Se ele ia te causar intoxicação. É um produto que, em processos, né, dentro desse laboratório, percebeu-se que se você aumenta a quantidade, então faz a manipulação errada, essa intoxicação, a probabilidade de você ter essa intoxicação é muito grande. Então, tenha, né, cuidado, cumpre as regras, né, que são estabelecidas, e assim o risco vai o que? Diminuir a probabilidade desse perigo, né, tá aqui nessa exposição que você vai ter, é o que? Mínima, zero. Percebam, por exemplo, muitos dos nossos colegas estão num ambiente hoje altamente insalubre, né? São hospitais, ou o próprio laboratório, né? Só de fachada, vai falar, montar uma fachada bonita, mas tu entra dentro do laboratório. O laboratório não é organizado, não é dividido, não foi pensado na segurança, né, de vocês e nem da população, não tem um bom local de armazenamento que a gente vai ver daqui mais na frente, e vai se ocasionando, né, esses empecilhos na segurança. Porque, querendo ou não, todo material que você for manipular dentro do laboratório, ele vai existir um rótulo. Todo material que você compra também, por exemplo, dentro de casa, ele tem um rótulo de manuseio, um manual, passo a passo. Você compra um celular, ele vem um manual. E nos produtos que a gente compra para utilizar no laboratório, vem esse rótulo, né, já nos vasilhamos para justamente, eu não tenho o manual aqui na mão, mas eu vou olhar no rótulo a identificação daquele produto, né, que querendo ou não, você vai observar, né, esse quadrante, né, de informações. Observar os pictogramas, que a gente está sempre falando que eles são para que te alertar visualmente, porque que eu não vou ter aviso sonoro, eu vou ter só o que? Visual. Então, se eu já ver um pictograma, fundo branco, né, forma triangular, querendo ou não, de listras vermelhas, então algo que vai me chamar o que? A atenção. É obrigatório, né, por lei, na Anvisa, né, existir esse rótulo em todos os solventes que a gente utiliza, né, dentro do nosso laboratório. E temos vários modelos, né, que vai ser apresentado nesses rótulos. Que querendo ou não, um deles, né, vai dizer que é explosivo, né, que vai significar, querendo ou não, uma substância autorreativa, né, para o organismo, a exposição ao calor. Percebam que tem vários medicamentos e vários solventes de vasilhas diferentes. Como assim, Wilson? Tem as transparentes e tem umas mais amarronzadas, de forma de âmbar. Por quê? Aquele que tem um vidro marrom, ela é fotorreagente. Então, ele é altamente explosivo. Então, mesmo ele estando naquela âmbar, que é tipo um óculos solar, que é tipo que proteção da nossa vista, né, o óculos solar, aquele vidro também marrom é para também diminuir, porque querendo ou não, se ele receber alta intensidade de raios solares, ele é um pouquinho modificado, ele sofre reações, essas reações, por exemplo, pode ser explosivo. E as precauções que a gente vai ter é o que? Faísca, calor, evitar choque, entre outros. Temos os produtos oxidantes, né, que são substâncias congruentes, né, que podem provocar e intensificar incêndios e explosões. Tem bastante nos nossos laboratórios, que querendo ou não é sempre o que manter afastado essas substâncias. A gente vai ver mais na frente nos nossos últimos slides a forma de armazenamento desses itens. Porque querendo ou não posso colocar, por exemplo, perto de uma tomada. E aquela tomada, já viu aquelas tomadas de casa? Tá caindo, já saiu a capinha, tá só os fios. Que qualquer mexidinha dá um curto-circuito. Então, se tiver, por exemplo, armazenado produtos oxidantes e inflamáveis,
a proporção que a gente vai ter de incêndio vai ser muito maior dentro desse nosso laboratório. Então, temos produtos inflamáveis, né, que são substâncias, né, suscetíveis ao aquecimento, né, a maioria deles são em forma líquida, nessas substâncias auto-reativas, e a gente sempre tem que evitar qualquer contato, né, com essas fontes, né, com chamas ou calor ou faísca. Temos os gases sob pressão, né, que sempre são as vasilhinhas, ou, por exemplo, dentro do laboratório pode ter balas, né, de ar comprimido, de oxigênio, que querendo ou não é um gás que a gente vai ver daqui a pouco, que é muito comprimido. Então qualquer manuseio errado, ele pode o quê? Estourar. Temos os produtos tóxicos, isso acontece muito em quem mexe com a agricultura, por exemplo, os agrotóxicos, né, que são substâncias altamente tóxicas com contato da pele. Né, querendo ou não, você deve evitar e sempre consultar um médico. Né, tem esse alerta que é perigo à saúde, né, que é extremamente tóxico, e isso por questões de inalação. Quando você abre o vidro, como eu falei para você, se você abrir o vidro assim, aquele vapor que sai de todos os materiais comprimidos, né, de forma líquida, né, tem aquele espaçozinho que tem um ar, entra imediatamente no seu sistema respiratório, causando algumas intercorrências, né, como falta de ar, desmaio e intoxicação mesmo, né, até levando você à convulsão. Por isso, bastante cuidado na manipulação desses produtos dentro do laboratório. Tem aqueles que são corrosivos, que vai estar identificando com pingando, né, na sua mão, por exemplo, a imagem, que ela corrói, né, um ácido, soda cáustica, então altamente corrosivo, toxicidade alta, né, uns produtos que a gente utiliza muito dentro de casa, né, algumas mães, algumas famílias utilizam para fazer sabão. Né, pois você tem um quadro altamente de alergia e é corrosivo, né, dependendo da pessoa, você vê a pessoa come a mão, né, aquele sabão, porque ele é feito de potássio. Perigo grave à saúde, né, que é substâncias cancerígenas que afetam a infertilidade, o nascimento das pessoas, provocam mutações, então podendo gerar a pessoa ter câncer. Né, bastante perigo na aspiração, porque a maioria desses quadros mostra intoxicação por inalação. É porque toda vez que você vai abrir um vidro, professor, só repete essa questão do vidro para abrir, é porque a gente tem e tende a ter a mania de cheirar as coisas, infelizmente. É para saber, então, se uma coisa está estragada ou não, pelo cheiro. Se não estiver apresentando um aspecto, né, tiver um aspecto comestível, saudável, você não vai para o segundo sentido, que é o olfato, né, que é o intuito de cheirar. E tem uns que são perigos por ambiente, né, são substâncias perigosas, né, que provocam toxicidade no meio aquático. E querendo essa substância, caiu no rio. E se intoxicar o peixe, por exemplo, o mercúrio. Teve uma época que teve alto derramamento de mercúrio em rios, né, em algumas regiões do país, e a pessoa estava intoxicada por mercúrio. Por exemplo, o último caso foi lá em Brumadinho. Né, vocês viram as famílias da Redondeza, devido àquela alta concentração, né, dos produtos da Vale, que era altamente de mercúrio. A galera hoje está contaminada pelo mercúrio, causando infertilidade, alterações congênitas, alergias graves, severas, né, problemas pulmonares, porque foi jogado de qualquer maneira no meio ambiente que ele não é absorvível. E para que foi a parte que a gente não finalizou no nosso último encontro, que foram os acidentes que podem ocorrer dentro desse laboratório e que procedimento adotar. Foi tanto que nós ia promover para a gente uma aula prática mesmo basicamente de primeiros socorros, né, que é essencial dentro do laboratório, saber um pouquinho de primeiros socorros, que não só para dentro do laboratório, mas para a sua vida também. Porque a maioria dos procedimentos de segurança, né, envolve primeiros socorros. Que, por exemplo, ferida. Todo mundo se corta. Pode ser no laboratório? Pode, que o vidro caiu, né, aquele caco,
né, daquele produto, daquele frasco que você estava manipulando, você se cortou. Mas dentro de casa também você pode ter um corte pela faca. Então precisa de alguns procedimentos padrões. Que querendo ou não, se então no nosso laboratório eu me feri, eu tenho que observar se o meu ferimento não foi profundo, né? Eu posso deixar de sangrar um pouco, porque ele vai coagular, então já é uma base da saúde. Então tem que criar aquela casquinha, né, que o povo chama, é o processo de coagulação. Se o corte, querendo ou não, for com vidro, por exemplo, que causa muito, tem muitos pozinhos de vidro, eu tento remover esse corpo, né, esse corpo estranho, né, pequeno. Agora, se for muito grande, então cravou, aquele vidro entrou e ficou, né, por exemplo, vamos dizer que ele entrou 2 a 3 centímetros, eu não posso fazer essa remoção, tem que ir imediatamente, né, a um local especializado. Então, procurar os hospitais, porque querendo ou não, atingiu vasos. E quando eu tiro, eu removo, eu não consigo controlar, podendo ter que choque hemorrágico, né, devido à retirada desse objeto. E sempre vou ter que lavar a ferida, né, com soro fisiológico, desinfectar com antisséptico, proteger com compressa esterilizada e cobrir com adesivo o ligador, que é o praxe que a gente consegue fazer dentro de casa. Quando a gente sofrer um golpe profundo, né, sempre pedir ajuda, né, parar ou diminuir essa hemorragia aplicando pressão sobre essa ferida. E se essa ferida for muito grande, né, e tiver corpo estranho, né, tem que aplicar uma pressão acima do corte, né, nunca mais de 5 minutos, porque, por exemplo, o corte foi tão profundo que você não consegue, sangra. E nunca, por exemplo, se você comprimiu, tire. Se você tiver gases, por exemplo, ou outros materiais, é só ir adicionando em cima dessa primeira camada, porque eu tenho que fazer um processo de coagulação. O meu organismo vai me ajudar nesse processo. Então, eu vou fazendo essa compressão, né, apertando mesmo com o material estéreo, né, eu vou conseguir controlar minha hemorragia. Não conseguir, coloco um pedaço que posso fazer com pano e uma caneta ou algo do tipo, colocar acima da minha ferida e apertar como se fosse uma torneira mesmo, segurando e continuando fazendo o que há com pressa. Se eu sofrer uma pequenas queimaduras, né, lavar abundantemente com água e aplicar gases, né, gordas, querendo bem bastante, né, dentro dessa minha queimadura, então boto lá em água corrente. Quando for grande essa minha queimadura, eu tenho que solicitar ajuda, querendo ou não, que ela vai virar uma queimadura de terceiro grau. E eu vou ter que lavar também essa área, mas eu tenho que encaminhar para assistência médica, porque eu vou ter perda de líquidos e possivelmente infecções se eu não cuidar dessa queimadura. E queimadura química, né, via ocular, então esse produto que você estava manipulando, você não estava com proteção do seu EPI, que é o óculos, né, respingou e caiu na sua conjuntiva. Vai ocorrer uma queimadura, então tem que lavar também bastante, identificar o produto lá, para a gente chegar lá, não foi o produto que é o produto, não, o produto tal, né, que pode, porque cada produto tem uma propedêutica, um tratamento diferente. E sempre cobrir o olho, né, sem pressionar e encaminhar para assistência. Então, ocorreu isso, não tentar abrir o olho, porque vai ter o contato com o ar, isso vai ocasionar ainda mais a ardência, essa queimação que a gente sente. Então, você consegue ir à unidade hospitalar com o olho, por exemplo, tampado, para fazer então o procedimento correto. Quando essa queimadura for via cutânea, né, identificar o produto também que lhe causou, lavar sempre com bastante água e aplicar gás também. E notar se existe, querendo ou não, algumas regras, né? Porque tipo, tem alguns ácidos ou bases que, querendo ou não, só lavar com soluções, né, conforme o caso, vai diminuir o processo corrosivo dessa queimadura. Que se eu me queimar então por ácidos, lavar, né, com esse produto de forma básica, né, 5%, e a base, né, que a gente sempre tem o ácido asséptico a 5%, que é fazer o contrário. Temos a inalação de algumas substâncias tóxicas, né, então eu tenho que identificar o produto, me afastar desse local,
né, se ocorrer essa inconsciência, colocar, né, sempre essa pessoa que se acidentou na forma lateralizada de segurança para o quê? Se ela promover vômito, ela não se asfixiar e contactar imediatamente, né, com antivenenos, né, alguns locais têm isso, para obter informações específicas sobre como proceder. Isso acontece muito quem mexe em roça com agrotóxico, né? Ele vai pulverizando e aí ele vai andando. Só que ele não percebe que aquela chuva de gotículas cai em cima dele, então ele se intoxica, né? E começa a passar mal até levando a convulsão e a morte. Desmaio, então, por vários motivos, você está fraco, não tomou café, não se alimentou direito, não dormiu bem, chegou num ambiente lá no hospital e começa então a passar mal. Então, eu tenho que comunicar imediatamente aos meus colegas, né, para evitar alguma lesão. E se ocasionar então esse desmaio, né, eu ir para acompanhamento médico, assistência médica com urgência. Projeção de químicos, né, no corpo, dentro do, ou no meu vestuário, eu tenho que sempre pedir ajuda, me afastar dessa área, retirar minha roupa, né, que caiu na roupa, então é um processo corrosivo, e lavar sempre abundantemente com água, né, por 10 a 15 minutos no chuveiro. Aí, se eu tiver projeção de químico nos olhos, solicitar ajuda, caso eu tenha óculos, não retire, lavar imediatamente a cara e os olhos, né, não lá no olho mesmo, né, retirar o óculos, aí que você lava novamente a cara. Porque querendo ou não, você pode estar contaminando também as suas mãos, que quando você retira o óculos, você já faz o que, ó, esse procedimento. Então, se eu já lavo junto com o óculos, tiro o excesso desse produto químico, o certo correto seria lavar novamente e aí sim eu fazer minha asepsia do meu rosto. Vidro partido, né? Nunca tocar nesse vidro com os dedos, para saber mesmo se ele quebrou ou não, você já está vendo visualmente. E se varrer esse recipiente dentro do local correto de destinação, né, a lixeira. Pequenos derrames de produto químico, limpar, né, com a toalha, papel toalha, salpicando, né, e jogando imediatamente no recipiente próprio. E lavar essa área onde aconteceu esse derrame, né, muito importante esse lavamento. Ah, derramou, não vamos passar aqui só limpar. Aí tu esquece que tu não lavou. Aí tu vai lá e bota a mão por cima, bota no olho, acidente, né, de que corrosão, queimadura no ocular, porque você levou o produto ao olho. Lembra da pimenta de casa? É o mesmo intuito. Se você não lavar o local que a pimenta derramou, dependendo do tipo de pimenta que você fez, que você tem em casa, não adianta só passar esse papel toalha. Já perceberam que quando você pega e passa no olho, vai arder o olho do mesmo jeito, porque você não retirou o produto daquela superfície. Isso acontece muito com a gente. E com produto químico também isso acontece. Quando tem uma grande derramamento de produto químico, avisar os presentes, né, caso seja utilizar kits de absorção, chamar a equipe especializada, né, que é a equipe da limpeza, que vai ter a luva, vai ter todo um equipamento para fazer esse procedimento, e caso for de grande proporção, chamar o que? Os bombeiros, né, que você não consegue controlar um derrame. Pequeno foco de incêndio, né, trate o fogo no recipiente, pedir ajuda, né, querendo ou não, e procurar algo para tampar, né, para apagar o fogo. A gente já vai ver nos próximos slides essa questão de incêndios que acontece muito dentro de laboratórios. E quando o foco não é no espaço confinado, você tem que solicitar ajuda e sair desse local, né, querendo ou não, utilizar extintores. E grande foco, pedir ajuda novamente, mas evacuar imediatamente o edifício e chamar a equipe de segurança, então bombeiros, né, para fazer todo esse rescalço. Roupas em chamas, não correr, isso pode aumentar o fogo por causa do oxigênio. A gente vai ver na nossa aula de incêndio, pedir ajuda. Para querendo ou não, para parar esse fogo, você deve, né, se atirar no chão e enrolar sobre si mesmo, que aí sim eu vou cortar um pouco desse oxigênio. E caso ele não existe, caso exista ajuda, né, chama e ele precisa colocar uma manta em você, um lençol, alguma coisa, ou usar o chuveiro de emergência para fazer esse abafamento do fogo. Choque elétrico,
né? Se você, pelo um equipamento danificado, pegou um choque, não, o seu colega tem que cortar a energia dessa fonte. Por exemplo, tirar da tomada lá, esse equipamento está dando choque. E não posso tocar na minha vítima enquanto não fizer esse procedimento. Sempre vou afastar essa equipe, né, essa pessoa desse local que provocou o choque usando materiais não condentes, né, seco, como madeira, cabo de vassoura, ou plástico, né, ou panos grossos ou borracha, que não são poluentes. Então você vai lá e retira a vítima. Por exemplo, se ela caiu com a máquina, fios por cima, tudo você consegue só fazer por isso. E chamar a equipe de bombeiros, a equipe de eletricistas, por exemplo, se no caso, nosso caso seria SEMAR, para fazer o corte ou controle, né, desse equipamento, desse choque, propagação desse choque dentro do seu ambiente de trabalho. E com isso temos os incêndios. Querendo ou não, são muito comuns nos edifícios, na Imperatriz, né? Nos últimos anos a gente percebeu que está tendo muito incêndio, né, por questões de segurança, né, construções antigas, né, que está ocasionando esses acidentes. E querendo ou não, é uma preocupação muito grande, porque você pode estar desenvolvendo, né, um grande prejuízo, tanto para material quanto pessoal. E querendo ou não, vocês já perceberam que ele é muito rápido quando se propaga, né? Querendo ou não, a vida humana, né, é muito mais fácil de se perder dentro do incêndio. E na maioria dos laboratórios a gente vai estar o que? Manipulando gases. Se eu manipulo gases e eu fumo no meu ambiente de trabalho, que vai acontecer um incêndio, lembra da nossa terceira aula, né? Essa ocorrência. E querendo ou não, perceber como é que é a tríade do fogo, como que existe fogo, né? Sempre vai ser pela essa tríade, a clássica, né? É uma clássica que a gente diz que todo fogo é uma reação química, né? Que vai liberar calor, né? Exotérmica, por uma substância combustível e um componente. Né, que para ter fogo tem que ter algum lugar necessário para ter essas combinações simultâneas desses três elementos. Então, se eu tenho um combustível, que é o meu produto químico, eu tenho um oxigênio, que é meu compoente, e tenho a energia de ativação, por exemplo, então uma faísca, eu vou ter o quê? Um fogo. Se eu não controlar, pode ocasionar um grande incêndio. E para efetuar, né, apagar esse fogo é necessário anular um dos lados desse triângulo, né? Querendo ou não, se for por suspensão do combustível, retirando essa matéria, né, que promove a combustão, né, do local. Se for por abafamento, é impedindo o oxigênio. Por isso que, lembrando do cuidado do acidente, abafar, colocar uma manta, ir para debaixo do chuveiro. Então eu tenho que abafar que não tenha essa excruente, não tenha contato com o oxigênio, que é a matéria que promove a chama. Né, por aquecer a resfriado, né, fazendo abaixar a temperatura do combustível. Que aí todo laboratório, gente, nas proximidades mesmo, a gente vai ter o que? Extintores. E todo lugar tem extintores, né? Não é nossa dentro do laboratório. Que querendo ou não, na maioria das vezes você, quando adentrar o serviço, você vai ter o treinamento, né, de primeiros socorros e combate a incêndio. Que justamente você vai ser um colaborador que vai fazer essa ajuda no seu local de trabalho, né? Quando chega uma equipe especializada, que é o corpo de bombeiros. E sempre observem, gente, que vai ter essas plaquinhas com identificação A, B, C, né, e o tipo, né, de equipamento dos extintores, né, para cada ocasião. Que aí temos a classe A F, que querendo ou não, é a combustão de materiais sólidos, geralmente de natureza orgânica, e que faz o que? Formar brasas, que é no caso então madeira, carvão, papel, tecidos. Então você vai utilizar o tipo A. Combustão de líquidos ou sólidos, né, liquidificáveis, né, que são óleo, gasolina, petróleo, álcool, tinta, ceras, plástico, parafina, você vai utilizar o tipo B. Combustão de gás, você vai utilizar o tipo C, né, com gás butano, propano, gás natural, hidrogênio. Para o tipo D, né, de metais leves ou outros metais, vai ser o tipo D, que é sódio, magnésio, titânio, alumínio, lítio e urânio. O F é combustão que envolve produtos para cozinha, óleos e gorduras vegetais ou animais, né, que é o tipo F. Que nesse tipo F acontece muito em casa.
Vocês já perceberam que quando a gordura está quente, aí a panela pegou fogo. Quando você vai jogar água, que não pode, faz o que aumentar ainda mais o fogo. Que a forma correta é o que? O abafamento, quando você bota um pano por cima daquele fogo. Daquela panela, né? Na sua cozinha, para você ter ideia. E é que vai apagar esse fogo. Então, para extinção, nós temos a água, né, que vai fazer o resfriamento desse local. Temos para o abafamento, que vai ter o CO2, a espuma, mantas antifugos e a areia, né, que pode ocasionar o abafamento desse fogo. O pó químico, que é com inibição, então alguns extintores também por pó químico. E tem a limitação de combustível, né, a carência de combustível. Como, por exemplo, eu aqui no fogo na cozinha, eu ia já na instalação de gás, né, fazer um corte de gás imediatamente. E se acontecer, que a gente não quer, mas eu vou saber, eu vou ter um incêndio no meu laboratório, eu vou ter que utilizar o extintor. Para você utilizar o extintor, gente, nunca volta de costas para o vento. Né? Sempre dirigir o jato na direção da base da chama, né? Para frente. Né? Sempre acionar os extintores em conjunto, não um de cada vez, pensando, não, vai economizar. Não, é tudo de uma vez. Se tem 3 extintores, pega os 3 extintores, a equipe faz um triângulo, né? Fica assim em formas diagonais, né? e aciona esse extintor, né? Durante, né? Em cima desse fogo, porque se for um não vai conseguir fazer o controle. Sempre atacar, né? Esse fogo, né? Que querendo ou não tem que ser em cima, né? Em cima desse local, garantir que o fogo não reacenda. Então observe, nunca, ou simples, nunca voltar de costas, sempre dirigir o jato de fogo, né, do extintor para o fogo, acionar vários extintores em conjunto, né, atacar o fogo de cima para baixo, né, e garantir que esse fogo não reacenda, depois substituir esses nossos extintores. E quando nós somos organizados, teremos o que é um ótimo armazenamento dessas minhas substâncias, né, que era de extrema importância eu fazer esse controle para evitar possíveis acidentes. Então, para isso, forma de prevenção, instalações apropriadas, equipamento, hábitos de trabalho, rotina de trabalho adequada, locais seguros, né, sempre bem elaborado, né, fazer um bom projeto, vai ter um bom aproveitamento, né, desse espaço, por exemplo, que eu possa andar. Observe na foto que temos vários solventes, né, vários produtos, né, dentro do nosso laboratório que tem que estar de forma organizada. Então, por vídeo para prateleiras, né, bem rotulados, né, separados devidamente, né, junto o que é solvente, o que é tóxico, né, o que é corrosivo, cada um no seu lugar nas prateleiras tem que ser bem espaçoso e bem arejado, né, esse local. É um ambiente que tem, igual eu falei aqui, tem que ter uma boa ventilação e iluminação, a temperatura adequada, né, e sempre arrumar essa minha prateleira, esse meu equipamento. Que é igual a sua bancada, a gente lembra, sua bancada deve e sempre estar organizada. Seja organizada, professor, eu não sou organizado. Seja, porque querendo ou não, você vai estar evitando vários acidentes de trabalho. E aí, como a gente estava falando um pouquinho dos gases comprimidos, né, que ele vai dividir em 3, né, que são os liquefeitos, né, que é um gás parcialmente líquido, 20% graus Celsius, e tem uma alta pressão dentro da garrafa, que são propano, dióxido de carbono. Tem os gases não liquefeitos, né, que é um gás que se encontra em completamente estado gasoso, né, e tem a pressão de garrafa, então que é oxigênio, hélio, argão, hidrogênio, são gases, né, não liquefeitos. Tem os gases dissolvidos, né, que é um gás que se encontra dissolvido no solvente, e o único exemplo que a gente tem é o acetileno, né, que é muito dissolvido em acetona, dando que é estável a ausência de um solvente, né, é sempre espontâneo esse produto e esse gás. Nesse gás comprimido, a gente tem que se atentar
alguns quesitos, que, por exemplo, a pressão. Todo gás comprimido ele vai ter uma pressão, que quer ou não, a probabilidade desse material estourar é muito grande. Para isso, olha a minha visão de prevenção, eu tenho que olhar se ele foi manipulado corretamente. Botijão de gás é um gás comprimido. Quando ele já está o que? Sofrendo ruptura, rachadura, corrosão, ficou muito tempo exposto no sol, tudo em ferrugem, ele vai perdendo que a sua propriedade. Então ele fica mais fácil de ocorrer um acidente. Que querendo ou não, ele vai ser inflamável, né? Que é como por exemplo hidrogênio, etileno e metano. Temos os gases oxidantes, né? Que vão provocar e acelerar a combustão de materiais inflamáveis, né? Como oxigênio, óxido nitroso e cloro. Você pode estar sofrendo com esse gás comprimido, asfixia, que é o principal perigo desses gases inertes, igual, por exemplo, gás de cozinha, que é o que a gente vai estar a gente tem esse baixinho de contato, né, para não assimilar, que é a ideia do gás comprimido. Quando ele começa a vazar, você já sente logo o cheiro. Quando está muito forte, você já começa a apresentar os sintomas de intoxicação, que é a tontura, mal-estar, né, até o vômito. Querendo ou não, nesses gases, né, muitas vezes não sente o cheiro, né, é um cheiro diferente. E você não percebe porque eles são invisíveis, então tem que fazer, né, a ruptura, né, desse local, desse gás, ou sair imediatamente do lugar, né, e querendo ou não fazer a propedêutica correta de trabalho, então a equipe especializada. Temos gases comprimidos que são altamente corrosivos, né, que podem atacar metais e rapidamente a pele. Temos alto início de toxicidade, que esses gases variam entre externa e, né, que causa a morte e danos graves após breve contato. Tem a toxicidade ligeira, causando uma irritação na pele, que, por exemplo, cianeto de hidrogênio e monóxido de carbono são exemplos desses gases, né, que vão provocar o que? Envenenamento, né, e sintomas vão apresentar o que? Imediatos. Temos as queimaduras, né, o contato fluido, né, desses gases liquefeitos, né, que vai ocasionar a queimadura da nossa pele. E em todo laboratório vai ter o que? As de identificação, gente, dessa garrafa por cores, né, e junto com os símbolos. Olha os símbolos aqui aparecendo novamente, visual. E para comprovar, né, uma norma que a gente chama de EN 10.893, ela vai identificar esses produtos por cores, né, a garrafa por cores. Então as principais cores são o amarelo, né, que vai estar identificando tóxico e corrosivo, vermelho inflamável, azul oxidante e o verde inerte, né, que por exemplo, para ter mais base do que é desses gases, dessas cores são azoto, oxigênio, argão, hélio, dióxido de carbono, hidrogênio e acetileno. Então, observe que seu laboratório vai estar cheio de identificação para o que você não acontecer em cair em um acidente de trabalho, né? Promover a sua segurança, a sua vida. E quero deixar aqui novamente um agradecimento. Aceitamos, como eu falei para vocês, estamos abertos às sugestões, né, para enriquecer ainda mais nosso trabalho. Espero que vocês tenham bem assimilado essa parte da segurança, né, e prevenção e promoção da sua saúde, né, que é o que mais importa. Que eu quero, como eu falei para vocês, que lá na frente vamos ser colegas de trabalho. Então, para sermos colegas de trabalho, dependemos, né, de uma boa participação nessa questão da prevenção, né, um ajudando o outro, né, contribuindo para o enriquecimento, né, de ideias, né, do outro. Que é igual eu falo, a gente só consegue crescer quando há esse feedback entre eu e vocês. Eu quero agradecer, eu quero parabenizar a turma e quem nós tiver outros encontros aí, estaremos aí com vocês. Obrigado e até a próxima, pessoal.